Quando um homem se põe a pensar, as palavras e a música, uma rubrica da autoria de Fernando Monteferro, semanalmente, sextas-feiras, 21h30. Esta semana, a convidada é Rosa Honrado Calado, que vem falar sobre a Casa do Alentejo no seu mais recente livro, Gentes que Marcam a Vida da Gente. Quando um homem se põe a pensar, na Horizonte FM, com o apoio Edições Colibri. 30 anos na promoção da cultura e da ciência. Ó rama, ó que linda rama, ó rama da oliveira, o meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Ó rama, ó que linda rama, ó rama do olivar. Eu gosto muito de ouvir cantar a quem aprendeu. Se houver a quem me ensinara, quem aprendi era eu. Ó rama, ó que linda rama, ó rama da oliveira, o meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, e aqui em qualquer lugar. Ó rama, ó que linda rama, ó rama do olivar. Não me inveja de quem tem carros, parelhas e montes, só me inveja de quem bebe a água em todas as fontes. Ó rama, ó que linda rama, ó rama da oliveira, e o meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Ó rama, ó que linda rama, ó rama do olivar. A Casa do Alentejo é sinónimo de encontros de cultura, de gastronomia, de amizade e divulgação desse mundo a que chamamos Alentejo e que encerra uma diversidade paisagística e cultural de que nos orgulhamos até à emoção. Este espaço é também sinónimo de luta e da história de um povo e de uma região do país votada ao abandono durante décadas e da repressão feroz exercida pelos senhores da terra, pelas forças militarizadas e pela PIDE. A Casa do Alentejo é um cravo na lapela, é o 25 de Abril, o povo nas ruas e os militares corajosos que puseram fim ao regime ditatorial e colonial que oprimia o povo português e os povos irmãos de África. É a beleza das ceifeiras, de largos chapéus de palha na cabeça e foice na mão, de ar feliz nas suas cooperativas de produção, no tempo da reforma agrária e das grandes transformações do país. Ainda hoje, passados 47 anos desta madrugada libertadora, entra-se na Casa do Alentejo e cheira a abril, e sente-se a liberdade nos sorrisos de cada amigo que se encontra e que vem por bem. Em música de fundo, o cante leva-nos à grande planície alentejana, onde a natureza singra das mais variadas espécies de fauna e flora, mas onde o montado em grande parte se impõe. Este espaço, de localização privilegiada na Baixa de Lisboa, o velho Palácio Alverca, outrora coto de ricaços e agrários, estourando no jogo o esforço do trabalho, do suor e do sangue dos trabalhadores alentejanos, é a demonstração do querer de homens e mulheres corajosos que ao longo de décadas souberam, em comunhão, edificar a memória sublime da alma e do ser dos alentejanos e do Alentejo. É lugar de debate e de reflexão em muitas conferências e reuniões que ao Alentejo e ao país dizem respeito, seja na sua biblioteca, seja nos seus incomparáveis salões. A Casa do Alentejo fervilha diariamente de gentes de todas as latitudes que procuram conhecer este recanto de Lisboa, reduto da democracia, da liberdade e da luta por um mundo melhor. Mas nada se faz sem homens e mulheres empenhados num desígnio comum.
A Casa do Alentejo é a casa de todos os alentejanos e uma mostra ao mundo do imenso património cultural que a todos nos identifica, porque ao longo de décadas, precisamente, homens e mulheres se juntaram e juntam nesse objetivo nobre de tornar este espaço naquilo que é hoje, lugar de encontro de pessoas com a liberdade, a cultura e a solidariedade no horizonte presente e futuro. Temos hoje connosco, precisamente, uma das suas dirigentes, mulher empenhada e solidária, Rosa Honrado Calado, é licenciada em História e exerceu durante décadas a profissão de professora. Foi coautora na elaboração e publicação de manuais escolares de História e Geografia de Portugal. Tem participado com intervenções escritas em jornais e revistas de âmbito regional. É membro da direção da Casa do Alentejo e diretora executiva da revista Alentejo. Olá Rosa, como estás? Muito bem e muito encantada com a introdução que tu fizeste sobre a nossa casa. Eu sintetizei um pouco daquilo que sinto ser a alma da Casa do Alentejo. Concordas? Completamente. Até estou emocionada com o que tu escreveste. Muito obrigado, Rosa. O que é que tu acrescentarias àquilo que eu aqui tentei dizer? Quer dizer, eu se calhar não seria capaz de pintar mais com palavras do que tu fizeste e o que tu disseste, mas acho que a Casa do Alentejo, como tu bem referes, quase toda a gente se sente bem. Não só os da diáspora, que são as pessoas que mais vão, mas também os amigos e até os turistas, quando tínhamos o boom turístico, não é? Toda a gente se sente bem na Casa do Alentejo, porque há ali uma espécie de magia. Para já o ambiente é lindíssimo, é esplendoroso, e depois ao saber receber, a identidade alentejana está ali, no saber receber, na nossa gastronomia, naqueles pequenos detalhes que nós temos quando servimos as pessoas, então nos lançamentos de livros, as pessoas sentem-se muito bem, gostam muito, porque para além do espaço, estão à vontade, é como se estivéssemos no Alentejo mesmo. Eu penso que nós todos, e não estou a dizer que é só a direção, todos nós que vamos lá conseguimos criar um ambiente que demonstra a nossa identidade, que transpira a nossa identidade, eu acho. Francamente. E há sempre o aliciante também, pelo menos aos fins de semana, praticamente haver inúmeras iniciativas de âmbito cultural, para além dos lançamentos de livros, muitas das vezes há canto coral, há provas gastronómicas, há também muitas vezes mostras regionais de concelhias, enfim, nos mais diversos aspectos do desenvolvimento dos diversos municípios, e isso leva muita gente também ali à Casa do Alentejo, não é? Aliás, nós já estávamos, mesmo antes da pandemia, a chamar sempre, a tentar convidar e a impulsionar, digamos, os municípios para virem mostrar na sua embaixada, como eles gostam de dizer, e nós gostamos de ouvir, que é a Casa do Alentejo, naquela embaixada alentejana situada mesmo na Baixa Pombalina, o que têm. E realmente nós temos condições para fazer isso. Os municípios vêm, podem lá estar, mostrar o seu artesanato, as suas produções, trazer as pessoas que produzem e que semeiam, e muitas vezes lá embaixo no Espaço Alentejo põem, não é propriamente tendas, mas portanto mesas onde estão os petiscos que são oferecidos às pessoas que passam na Rua das Portas de Santo Antão. Era um movimento enorme. Depois trazem sempre, naturalmente, os grupos corais, e então os grupos corais sempre lá embaixo na rua, como que a convidar as pessoas para entrarem no nosso pátio, que é o Ex Libris, na verdade. E portanto, nós acho que fazemos Casa do Alentejo, é isso mesmo, mostrar o que há no Alentejo. Infelizmente, nós sabemos que cada vez o Alentejo está mais desabitado, deserto, sem condições, envelhecido sem as pessoas terem condições para viverem lá. E
portanto, cada vez há menos a trazer para Lisboa, mas há gente da diáspora que vai ali e que, sei lá, se vem um conselho deles, não saem dali. Isto só mostra como nós, alentejanos, estamos com as nossas raízes, mesmo em Lisboa, estamos com as nossas raízes no Alentejo. Uma coisa interessante para mim também é o facto de algumas comunidades que se radicaram, especialmente aqui na margem sul, manterem as suas tradições culturais, criarem grupos corais e também o canto. No Feijó, em Almada, há imensos grupos de canto, muito provavelmente em toda a zona sul de Lisboa, não é? Muitos grupos de canto coral, o que só prova que os alentejanos gostam de conviver entre si e de trazer também as suas raízes culturais para a cidade, para a grande cidade. Sim, eu penso que a periferia de Lisboa, tanto da margem sul como na margem de Cascais, nessas zonas todas, é quase impossível não encontrarmos um grupo coral alentejano, porque realmente eles radicaram-se nas periferias da cidade e a primeira coisa que fazem é criar um grupo coral. E agora, porque isto é uma notícia muito interessante, há, por exemplo, ali na Amadora, uma senhora que é professora primária que levou outro dia à Casa do Alentejo um grupo coral de crianças, alunos dela, da primária, e eu fiquei completamente estarrecida porque eram todos negros, só havia uma branca e cantavam lindamente. Que maravilha, isso é enternecedor mesmo. É enternecedor, olha, é de uma pessoa ficar mesmo enternecida. E parece que estão a proliferar mesmo nas escolas primárias, com professoras alentejanas e amantes do cante. Aliás, esta senhora, devo dizer que é a dona Joaquina, é maravilhoso como aquelas crianças cantam. Isso é fantástico de saber. Fantástico. Rosa, a pandemia causou danos a toda a gente em Portugal e no mundo. Tens confiança na continuação da ação da Casa do Alentejo? Isto é, na tua opinião, a Casa do Alentejo vai superar a crise e continuar a ser o grande lugar de encontro dos alentejanos? É o que nós mais queremos, quer dizer, nós não desistimos, nunca desistimos, mesmo numa época, nos primeiros meses da pandemia, em que, enfim, houve muita falta de dinheiro, toda a gente em março começou a pandemia, digamos, na Casa do Alentejo, ou seja, os efeitos da pandemia, nós tínhamos um calendário já até dezembro. E de repente toda a gente começou a desmarcar, uma coisa incrível, mesmo as partes culturais, é evidente. E então nós tivemos que pedir dinheiro, tivemos que entrar em todos os programas, naturalmente, que abriram, e sentiram uma abertura grande, alguma solidariedade da parte das instituições? Felizmente, sentimos uma grande solidariedade das instituições, e eu devo aqui realçar o facto de, numa das sessões do Parlamento, ter sido posta pelos Verdes o problema da Casa do Alentejo, e que não poderia fechar, porque somos a associação mais dinâmica de Lisboa, associação regionalista, e foi muito interessante porque todos os partidos com assento naquele local tiveram uma prestação maravilhosa de solidariedade. Conversaram convosco e deram... Conversámos connosco, depois os deputados do Partido Socialista tiveram na Casa do Alentejo, por exemplo, a almoçar e a fazerem-se sócios. O próprio Presidente da República, penso que foi um dia lá, não é? O Presidente da República foi lá, não foi noticiado, mas esteve lá a almoçar, e claro, todos os outros partidos estiveram lá, o PCP, os Verdes, o PAN, o Bloco de Esquerda, a solidarizarem-se connosco, todos. Muito bem. E o PSD também. Muito bem, muito bem. Rosa, está na altura de ouvirmos uma música, e eu pensei que o mais adequado seria ouvir o Zeca Afonso. Traz outro amigo também. Muito Achas bem. Nós na Casa do Alentejo queremos sempre amigos, quer sejam alentejanos, quer não sejam. É a canção adequada. Muito obrigada. Bem, vamos ouvir. Amigo,
maior que o pensamento. Por essa estrada, amigo, vai. Por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, também. Aqueles que ficaram toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Em sonhos me visitarão. Traz outro amigo também. Traz outro amigo também. Rosa, amanhã será apresentado o teu livro Gentes que Marcam a Vida da Gente. Depois de alguns livros que já publicaste e de tantas apresentações em que tens estado presente e tens participado, este é ainda um momento emotivo para ti, a apresentação do teu livro? Olha, inesperadamente é muito emotivo. Eu não estava à espera de me sentir tão emocionada e, enfim, com uma certa... Não sei, nem sei explicar bem, talvez porque seja recordar mesmo o Alentejo que eu vivi e as minhas raízes, e amanhã, eu recordo sempre, mas amanhã, na apresentação do livro, essas raízes são postas em cima da mesa, digamos, são ditas por outras pessoas. Isso emociona-me. Eu diria que no teu livro recordas com muita saudade a tua infância, a tua família e os teus amigos. Foste uma menina feliz na tua infância? Muito feliz. Muito feliz. Eu fui uma menina muito feliz, apesar dos meus pais terem tido muitos problemas, como eu digo no livro, mas eu não vivi como as outras meninas viveram, sem sapatos. O meu avô, a primeira coisa que fez quando eu entrei para a escola foi oferecer-me umas botas, uma gabardine e uma pasta, que era horrível,
porque era a única que tinha isto, o que era horrível, não é? Para mim isso porque foi muitos assim meninos iriam descalços para a escola, não? Sim, e ainda hoje há pessoas em Ferreira do Alentejo que me conhecem bem e que estiveram comigo na mesma turma e andavam descalças, quer dizer, era um horror. E eu descobri Ferreira através delas, através do convívio, através do meu pai, principalmente, que era um homem fantástico. O teu pai era um opositor ao regime? Completamente. A família do meu pai era toda opositora ao regime. E o teu tio esteve preso durante algum tempo? O meu tio teve só 8 anos de cadeia, mais 7 de clandestinidade. Segundo me parece, no teu livro contas que um dos filhos dele nasceu na prisão ou esteve lá muito criança? A minha prima nasceu na clandestinidade, é uma rapariga, nasceu na clandestinidade e foi levada para a cadeia porque a mãe foi presa. O meu tio já estava preso. A mãe foi presa e ela, com 3 anos, esteve na cadeia do Porto, quase a morrer. E foi aí que a Pete chamou a minha avó e o meu pai e o outro meu tio para irem buscar a miúda, porque ela estava mesmo a morrer. E naturalmente que em 1963, quando já muita gente estava contra o Salazar e o governo totalitarista, a minha prima foi salva por um grupo de gente muito boa do Porto e de médicos muito amigos e hoje felizmente está viva. Felizmente. No fundo, escrever foi para ti uma forma de voltares à tua terra, Sim. à pensão dos teus pais, tu falas muito na pensão que os teus pais tinham, não é? E às brincadeiras de rua com as tuas amigas. Sim, foi isso, mas também eu chamo a minha pensão uma pensão de porta aberta. Porque as características da minha família Honrado eram de porta aberta mesmo, mas é literalmente no sentido, toda a gente entrava, toda a gente saía, não era preciso ser hóspede, toda a gente, porque nós recebíamos, queríamos, era a nossa maneira de estar. Felizmente que eu herdei um bocado disso e portanto muitas vezes na casa do Alentejo eu continuo a dizer sempre de porta aberta, nada de pôr em coisas para fazer seleção à porta. Eu vivi assim. Isso marcou-te profundamente, muito, sem dúvida muito, alguma. muito. Não é? Mas só mais tarde é que tu começaste a perceber os meandros da política, de familiares que estavam presos, do teu tio, João Honrado, que foi uma figura muito conhecida em todo o Alentejo, não é? Sim, figura foi de grande isso. relevo na clandestinidade e depois já da clandestinidade também, não é? Foi isso, e uma das intenções que eu tive ao escrever este livro, já tinha há muito tempo, só que não tinha tempo para fazer a escrita, foi homenagear o meu pai. Porque no fundo o meu pai era o irmão mais velho e foi o meu pai que disse ao tio João, porque o tio João era um miúdo extremamente observador das diferenças sociais já, felizmente, e foi o meu pai que lhe deu a conhecer os avantes, que escondia debaixo da cama, do colchão, não era debaixo da cama, debaixo do colchão. O tio João tinha menos 14 anos que ele, e foi com o meu pai que ele conheceu o Partido Comunista e os avantes, e depois com 17 anos já estava no MUD e começou logo. O meu pai nunca me disse, nunca, mas eu sentia nos quartos da pensão cá de baixo pessoas que eu não conhecia sempre. E que me acabei por me habituar a ver, nomeadamente PIDs disfarçados de hóspedes que me chegaram a oferecer bonecas para eu dizer onde estava o tio João. Porquê? Porque o tio João estava na clandestinidade e, portanto, eles tentavam saber através de uma criança coisas, só que eu, como não sabia sequer o que é que queria dizer clandestinidade, aliás, no livro uma das perguntas que eu faço ao meu pai é: pai, onde fica a terra da clandestinidade? Eu não sabia dizer o que era, eu só sabia que não o via. Mas o meu pai tinha um orgulho enorme. Por exemplo, ele contava muitas vezes que a minha primeira viagem foi com 9 meses ir de Ferreira do Alentejo para Peniche para passar um domingo de Páscoa. Com o teu tio? Com o meu tio, que estava preso. Naquela altura ainda deixavam os presos entrar, por exemplo, no domingo de Páscoa ou no Natal, não sei, mas eu fui num domingo de Páscoa e depois o meu pai contava muitas vezes que eu chorava porque
toda a gente se tinha esquecido de me dar água. E foi um camarada muito conhecido na altura, o Guilherme, que se pegou em mim, me deu água e eu calei-me. E o meu pai, por exemplo, contava isto e emocionava-se imenso. E eu comecei a ver, desde o casamento, os meus pais casaram e a Pete imediatamente invadiu o recinto, mal os meus... Essa é uma história... É uma história que eu conto no triste. livro. Invadiram a casa onde estava a acontecer o casamento e prenderam o tio João. Portanto, e no funeral do meu avô foi horrível. Em pleno casamento foi. Os noivos saíram, porque o meu avô deu a palavra de honra ao chefe da polícia que não deixava, quer dizer, que o meu tio não saía. E realmente ele não disse nada, ele passou o tempo todo do casamento numa aflição, com certeza. Porque sabia que o filho ia ser preso. Porque sabia que o filho ia ser preso. E depois, na morte dele, na morte do meu avô, o meu avô morreu de repente, infelizmente, como o meu pai, e o tio João estava clandestino. E ele morava numa casa em Beja, que tinha um jardim à entrada, uma vivenda. Chovia imenso, ele morreu em fevereiro, chovia imenso. E as pessoas, ainda eram os funerais em casa, o corpo dos mortos ainda estava em casa. E então as pessoas entravam e eram destapadas, nitidamente, puxavam os chaios das senhoras porque pensavam que o tio João vinha vestido de mulher. E eu recordo-me ainda de, nos dias seguintes, quando eu estava em Beja com o meu pai e a consolar a minha avó, a pedir entrar e tirar tudo das gavetas. Eu recordo-me perfeitamente dessas cenas, quer dizer... Eu tinha 8 anos. São tempos que marcam perfeitamente a vida de uma criança. Marcam muito. Claro. Rosa, o nosso tempo está quase a chegar ao fim. Queres acrescentar alguma coisa que penses que vale a pena ainda referir? Quero. Muito bem. É muito engraçado porque eu digo gentes que marcam a vida da gente e vou só até 1973, falo depois no 25 de Abril através do tio João, isto no livro. Mas eu devo dizer, e é uma das coisas que eu vou dizer amanhã na apresentação do livro, é que eu descobri com a Casa do Alentejo que as minhas raízes não tinham morrido, estavam vivas. A Casa do Alentejo foi o ter passado estes anos todos da minha infância até agora, deu-me a vivência que eu tive na pensão. Quase. É tão engraçado. É uma experiência maravilhosa essa. Pois bem, Rosa. Olha, então amanhã imagino-te rodeada de amigos para comemorar a vida e trocar emoções, afirmando que continuamos vivos e despertos para defender a liberdade e a justiça que parece tardar em chegar para alguns. Sinto que a tua escrita contém esse abraço solidário, esse compromisso que vem do teu pai, do teu tio, para continuar a abri-lo e a promessa dos escravos. Completamente. As músicas de hoje foram de Vitorino de Salomé, Ó Rama, ó que linda rama, José Afonso, Traz outro amigo também, e Fausto Bordal Dias, Atrás dos tempos, vêm tempos. Na produção sonora e divulgação tivemos André e Manuel Monteferro e no apoio informático Helena Gil e Raquel Ferreira. Eu pego na minha viola e canto assim esta vida a correr. Eu sei que é pouco e não consola, nem cozida a portuguesa sequer. Quem canta sempre se levanta, calados é que podemos cair. Com vinho molha-se a garganta se a lua nova está para subir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Próximo programa, as linhas do Torres Vedras e as invasões francesas com o professor Carlos Guardado da Silva. Até lá, haja saúde, muita saúde. Eu sei de histórias verdadeiras, umas belas e outras tristes de assombrar. Do marinheiro morto em terra em luta por melhor vida no mar. Da velha criada despedida que enlouqueceu e se pôs a cantar. E do
trapeiro da avenida, mal dormido, se pôs a ouvir que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Que atrás dos tempos vêm tempos e outros tempos hão de vir. Sei de vitórias e derrotas nesta luta que vamos vencer. Se quem trabalha não se esgota, tem seu salário sempre a descer. Olha a polícia, olha o talher, olha o preço da vida a subir. Mas quem mal faz por mal espera, o tirano fez janela.